Já estamos de volta com o Jornal da Cidade. Conforme prometido, nós recebemos aqui em nossos estúdios o gerente distrital regional de Paracatu da Copasa, Erlen Wesley Ferreira Cardoso. Boa tarde, Wesley. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade para tratar de um assunto muito importante, né, nesta época do ano, a falta de água que já assola diversas cidades em nosso estado. Mas como será que está a situação de Paracatu? Erlen, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente, hoje, Paracatu corre risco de racionamento de água? Não corremos risco de racionamento de água. Não? Hoje nós temos a água, o rio produz uma quantidade suficiente que nós conseguimos abastecer a cidade de Paracatu. Podemos ficar muito tranquilo quanto a isso, João Paulo. Só que a gente tem notado, Erlen, diversos bairros, nós recebemos aqui diversas solicitações, né, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, relatando falta de água em diversos bairros da nossa cidade. E isso acaba assustando a comunidade, né? Sem sombra de dúvida, principalmente nessa época do ano, tempo seco. Não é em decorrência de um possível racionamento, ou que já está começando rodízio, um racionamento? De que se trata, então, se Paracatu não corre esse risco? Não, porque nós estamos com obra de setorização, e que nós chamamos a obra de setorização, que é a obra de melhorias que a Copasa tem feito na cidade e está em fase de conclusão. A questão da falta d'água, nós podemos, o Ribeirão Santa Isabel, ele tem vazão suficiente produzindo para a gente conseguir abastecer a cidade de Paracatu. A questão dessa falta d'água são essas obras que nós estamos fazendo de ampliação e melhorias, né, essas que nós chamamos de setorização, que é o momento agora que nós construímos várias redes, nós instalamos vários reservatórios, elevatórias, né, substituímos conjuntos motobomba para melhorar o abastecimento, ampliamos a questão da quantidade de redes e melhorias dessas redes. Então, o que acontece? Agora nós estamos no período das interligações. Esse é o período que eu começo a interligar essa obra nova de ampliação ao sistema existente. Automaticamente, o que eu tenho que fazer? Eu preciso desligar, eu preciso parar o meu abastecimento para fazer essas interligações. Aí é a hora que falta, é o período que vai faltar água. Então, essa falta d'água é em função dessa interligação. Não por um período que está faltando aí, a água não está produzindo, não tem nada a ver quanto a isso. Então, nós estamos em fase de conclusão, a previsão é para outubro, novembro, por aí fora, a gente está já com todo o sistema novos interligado, então todo esse reforço com a obra concluída. Você disse aí com relação à captação de água no Santa Isabel, para abastecimento de água, então Paracatu, felizmente, ainda não corre o risco do racionamento de água, mas vocês fazem algum tipo de estudo para ver até que ponto, porque não está chovendo e não tem previsão nenhuma de chuva, né? Então, assim, isso acaba preocupando também a nossa comunidade. Vocês têm algum tipo de estudo, monitoramento, né, da vazão do rio, para saber vai faltar água ou não, até que ponto nós conseguimos sustentar e segurar o abastecimento de água em nossa cidade, mesmo que não chova, para não acontecer igual aconteceu em 2017. Vocês têm um tipo de monitoramento assim? Sim. O que nós fazemos isso é feito mensalmente, a medição da vazão, ela é feita isso. Você mede a vazão do rio para saber como o rio está se comportando, como está se produzindo. Inclusive hoje tem até a estação, né, do IGAN lá, que a gente consegue ver o nível do rio, isso instantaneamente ali, né, essa medição. Mas a Copasa tem feito isso, ela faz essa medição dessa vazão, para verificar as condições do rio. E a gente verifica hoje, a última medição foi agora em setembro, o rio está produzindo ali em torno de 340, 300 e poucos litros por segundo, entendeu? E isso é uma vazão já abaixo da captação que é medido, entendeu? Essa é uma vazão já abaixo da captação, e nós tiramos dessa captação, é uma média de 140, 144 litros, fica nessa faixa, 140, 144 litros por segundo. Então, assim, nós estamos tirando uma quantidade, ainda se está sobrando uma quantidade, então a gente tem uma segurança. Então, essas medições, você começa a estudar e ver o comportamento do rio, se ele atende ou se não atende, aonde você já tem que tomar as providências. No nosso caso, não, o rio está se comportando de uma forma que a gente consiga atender a cidade de Paracatu.
Então, assim, por isso que eu falo, a gente pode ficar tranquilo quanto a essa questão do abastecimento de Paracatu. Em 2018, né, 2017 foi uma situação muito drástica e muito terrível, né, a questão do abastecimento. Em 2018 já não teve essa situação. Em 2019, o Rio está se comportando de uma forma que ele não vai apresentar isso, entendeu? Ele está apresentando umas condições boas para que garanta o abastecimento. Agora, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos à questão do uso, né, ali, ribeirinho ali, né, de chacreamento, né, a forma, se os autógrafos, quem tem autógrafo está utilizando de forma correta, quem não tem se está utilizando, né, é questão de a gente estar atento até para garantir a sobrevivência do rio, não é para 2019 não, é daqui para muitos anos, né, então tem que ficar sempre atento quanto à utilização desse manancial. Você disse, então você acredita, Erlen, que a situação do rio hoje, ela atenderia suficientemente o abastecimento de água em Paracatu até a chegada da chuva? Nós não corremos o risco, então, de falta de água? De forma alguma, tranquilo, atende tranquilamente, entendeu? Olha, nós temos ali, como eu estou te falando, o rio produzindo mais do que nós estamos tirando, muito mais do que nós estamos tirando. Nós temos também mais poços, que é aqui dentro, que nós chamamos da ETA Santana, que é a Estação de Tratamento de Água Santana, que produz ali 60 litros por segundo, entendeu? Lá no Santa Isabel também tem mais 2 poços que produzem 20 litros por segundo. Então nós temos aí 160, 200, mais uns 140, que nós estamos tirando, mais 60, né? 200, ainda tem mais 20, uns 220 litros ali que nós conseguimos tirar para fazer esse tratamento e a distribuição. Então a gente pode ficar muito tranquilo quanto a isso, que nós estamos com água suficiente para poder abastecer. O que não podemos é perder esse foco, né João Paulo, do cuidado que nós temos que ter com o rio e da utilização, a forma de utilização dessa água também. Que nós monitoramos também o consumo, né, da população. E esse monitoramento percebe que o consumo tem aumentado. E é o período quente, né, acaba aumentando, né? Então é o cuidado, a gente pede, né, o uso racional, né, o uso consciente dessa água, né, não lavar calçada, carro, a forma que se utilizar isso é importante. Podem perder esse foco também não. Com certeza. Então aqui a gente até sempre bate nessa tecla, temos até uma campanha aqui do uso consciente da água, né? É importante a comunidade participar. Aplicar esse uso consciente no seu dia a dia, não lavar calçada, né, não utilizar a mangueira aí, ou sim, desperdiçar água. Boa notícia, né, que o Erlen nos trouxe aqui, mas assim, a gente acredita, e a comunidade também acredita, e de volta e meia a gente recebe essa informação da comunidade, né, esse respaldo da comunidade, e felizmente em 2018, Erlen, choveu muito, Paracatu choveu acima da média, então muito bom para a nossa cidade. Tanto é que o Rio Santa Isabel hoje ele comporta atender a nossa cidade, porém, né, a gente também não pode só se apegar aos deuses do céu para nos atender. Em 2017, você falou, um ano atípico, né, faltou água nas torneiras, uma sensação horrível, né, que muitas famílias viveram em Paracatu. E naquela época foi se falado muito em investimentos, para que não voltasse a acontecer. Eu queria que você explicasse para a gente, né, por que muitos desses investimentos ainda não foram concluídos. Você me disse que a setorização já está acontecendo, estava previsto, né? Então, uma boa notícia. Mas outras que estavam previstas não foram concluídas, algumas nem começaram. Né? Então, isso assusta também a comunidade. É o momento de você explicar para a comunidade o porquê da não realização dessas obras. Nós temos aí vários investimentos, né, que foram realizados, que estão sendo realizados e previstos, como você mesmo disse. No caso, na época se falou do reservatório de acumulação, né, que é o famoso piscinão, entendeu? Foi feito o processo de licitação, então tem algumas coisas burocráticas, durante o processo que acontece, que acaba travando, acaba atrasando a construção, né, ou a emissão de uma ordem de serviço. Esse piscinão, que é o reservatório de acumulação, foi feito o processo, a empresa ganhou, entendeu? Aí outras empresas entram, acham que
Não, que tem alguma coisa contestando, alguma coisa está errada, que tem direito e tal. Fato é que conseguiu, licitou a obra, né? Aí você tem os entraves também de área, né? Que tem que negociar a área, foi feito isso. E isso vai só atrasando um pouco mais o processo de obra. Aí vem a parte ainda de licenciamento, né? Lá tem a parte de que tem que fazer supressão de vegetação. E nós não podemos sair fazendo supressão de vegetação sem uma autorização, né? Então, hoje nós podemos afirmar, hoje nós temos, legalmente nós estamos habilitados para fazer essa obra. O que impede, então, de nós fazermos essa obra é a parte do projeto executivo, que está a parte de ajuste desse projeto, que é necessário fazer. Porque é uma obra de risco, entendeu? É uma obra de risco que ela tem que ser feita com muito cuidado e tecnicamente, você tem que garantir uma segurança para essa obra, que não vai romper, constrói, vem uma chuva, uma situação, você enche ele rompe. Então, você tem que garantir essa segurança, né? E isso, nós tínhamos feito análise do solo, né? Alguns pontos. Hoje foi necessário fazer novas análises, né, do solo, porque, geologicamente falando ali, demonstrou que ele não tinha tanta estabilidade. Então, se precisava de fazer mais pontos, né, de sondagem. Isso aí, para quê? Para você fazer uma obra com garantia. Para você ter garantia. Opa, executei aqui, eu posso deitar tranquilo, sossegado, que a minha obra funciona, ela não vai romper. É o que a gente viu aí rompendo, né? Barragens e tudo mais. E pelo levantamento que vocês fazem, vocês estão, lógico, correndo atrás, acredito eu, de resolver esse problema. Vocês acreditam que essa obra comece quando? Vocês têm alguma previsão? Olha, a previsão até dezembro, entendeu? A previsão, se eu conseguir todos esses ajustes que é necessário do projeto executivo. Então, o tempo de duração dessa obra seria o quê? A duração 3, 4 meses. Está previsto um pouco 4 meses ali a previsão dessa obra. Então é uma obra até rápida. Mas é uma obra que você tem que ter uma segurança. Não, e que você tem que ter uma segurança. Sim, né? Essa obra é uma obra de risco. Sim, né? Sim. Não simplesmente uma barraginha ou furar um canal. Não, é uma obra de risco. Então você tem que ter essa segurança. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui com relação a esses investimentos, por causa do nosso tempo. E tem muito assunto para a gente tratar aqui, é lógico, né? A gente mais uma vez agradece a participação sua aqui, Erlen. Também foi-se falado muito na implantação aí da captação de água no Ribeirão Escurinho, né, para poder desafogar o Ribeirão Santa Isabel, né, que vai chegar um ponto que não vai aguentar fornecer água para Paracatu, que está crescendo, a cidade está crescendo. Por que esse projeto também não saiu do papel? Ele está em processo, nós estamos aguardando para licitar. Então o projeto foi concluído, né, nós já temos projeto. Já tem os orçamentos para colocar na praça, para fazer, para licitar, entendeu? Mas tem a questão ainda, que a gente está aguardando, é a questão da outorga, né? De lá, a gente precisa dessa outorga para iniciar a obra, para funcionar. Vocês deram entrada nessa outorga já tem tempo? Então, a gente está aguardando, porque hoje está uma área de conflito ali, né? O Santa Isabel já é uma área de conflito ali, né? Sim. Então, o Escurinho também está incluso dentro dessa área ali. Sim, mas quando vocês elaboraram o projeto, é só te interrompendo aqui, vocês elaboraram o projeto, vocês fizeram todos os estudos e deram entrada, vocês viram que precisaria do outorga, vocês deram entrada nessa outorga. E hoje o processo de outorga passou para coletivo, né? O sistema coletivo hoje, com o sistema de outorga. Então, a gente está aguardando juntar o IGAN, né? Essa definição para iniciar o processo de licitação. Porque da época que foi anunciado até agora, vocês passaram, vamos colocar quase 2 anos, vamos colocar 1 mês e meio. É 1 mês e meio se arrastando esse processo? É porque você tem o processo do projeto, né? Você tem um processo de projeto, tem processo de área, igual eu falei. Então, é uma licitação, aproximadamente, aí, mais de 19 milhões. Sim, né? Sim. Então, sim, é uma obra relativamente considerável em questões de valores, né? Valores altos. Então, assim, é uma obra grande, é uma obra pequena, então ela demanda tempo mesmo de montagem, de processo, de análise do projeto, né? Qual que é a expectativa de vocês concluir essa obra? Ou de darem início? Vocês têm esse projeto? Não do Santo Escurinho não. Não. Não tem nada definido ainda. Não. Vocês estão aguardando esse processo burocrático, mas é um projeto que seria muito interessante para a nossa cidade. Okay. Que fique registrado aqui, então, né, para que possam tomar essas providências com relação a isso. Falamos aqui então desses projetos, setorização você disse que também foi anunciado, já está em fase de implantação, já está quase conclusão. Fase de conclusão, muito importante. Só para explicar o que seria esse projeto de setorização, bem rapidinho para a gente. Ok. Setorização é a gente melhorar a distribuição, a gente melhorar
a reservação, é isso, e você garantir que o abastecimento chega por igual para todo mundo. Porque quando você para o sistema, geralmente a parte alta é a parte que mais prejudicada. Que mais sofre. Então a setorização, você vai uniformizar esse abastecimento, entendeu? Você uniformiza, porque de forma que chega na parte de baixo, a parte alta também ela chega Ou seja, com mais velocidade. Assim, você precisar de fazer um serviço na parte de baixo,